Então eu quero aqui uma salva de palmas, de pé, né, para receber aqui nesse palco a pessoa mais bem preparada do Brasil para ajudar coaches a fazerem sucesso. Tá? Com vocês, Jerônimo Temer! Fala, coach! Fala, coach! De verdade. Eu só quero que você levante a mão agora, de verdade, se isso for uma verdade para você. Se não for, você não levanta a mão. Simples assim, tá? Sabe aquele dia que você chega no final do dia? Eu já vi que quase todo mundo é coach, tem uns 2 ou 3 que não são. Sabe aquele dia que você ajuda uma pessoa e a pessoa realmente tem a vida dela tocada por você? E você chega no final do dia e fala, caraca, cara, que massa ser coach, porra, ajudar aquela pessoa. Quem já vivenciou essa experiência e curtiu demais, levanta a mão. Tá, aí eu queria que levantasse a mão e falasse eu, com o tamanho de quanto você curtiu. Quem curtiu ajudar uma pessoa a ser melhor, chegou no final do dia e achou aquilo um tesão do caramba, levanta a mão e fala eu. Oh, agora estamos no evento de coach, massa. Cara, olha só, é o seguinte, o sucesso deixa pistas. Eu sempre falo isso, eu já ouvi isso de outras pessoas e eu vou repetindo. Quer ter sucesso? Aliás, antes de ter sucesso, quer emagrecer, por exemplo? Se você for na internet e pegar 30 dietas que já funcionaram, jogar para o alto e pegar uma e fizer, você emagrece. Quer ter sucesso? Vai numa livraria, empilha 30 livros que falam sobre sucesso de pessoas sérias, manda o seu filho de 5 anos de idade escolher um, e faz, você vai ter sucesso. O que eu vou te apresentar agora foi o que eu usei para chegar lá, não no lá que eu quero, mas num dos lás que a gente vai estabelecendo ao longo da vida. E o que eu vou te falar agora, verdadeiramente, isso que eu acho que é mais legal. Nada do que eu vou te falar aqui eu li no livro. Aliás, tudo eu li no livro, mas o que eu vou te falar aqui não é o que eu li no livro. É exatamente o que eu apliquei para a minha vida. Exatamente o que eu apliquei. E eu separei. E eu pensei assim, olhei para trás. Cara, quais foram as 7 atitudes que eu tive? Na verdade, não foram quais foram as 7. Quais foram as atitudes que eu tive que me fizeram sair de dormir num colchonete até os 26 anos de idade? E hoje, morar num apartamento que a varanda é maior do que todo apartamento que eu morava até os 26 anos de idade. O que me fizeram chegar lá? O que me fizeram hoje ver um cara do tamanho do Bruno Giuliani, tanto em termos de inteligência, de capacidade, de sucesso, virar e ter a humildade de me apresentar no palco como o coach dos coaches número 1. O que me fez fazer lá? E é isso que eu quero apresentar para você. Eu queria dizer para você rapidamente, e eu vou ser rápido, eu vou ser o mais rápido possível, sem perder qualidade. E eu queria dizer para você o seguinte, eu queria fazer dois pedidos para você nesse momento. Primeiro pedido é o seguinte, quer falhar? É dizer assim, isso serve para mim, isso não serve. Eu vou pegar isso aqui desse cara, aquilo do outro e vou fazer isso aqui para mim. Cara, se alguém cria um método, é porque o método ele é concatenado. Não adianta você falar assim, eu vou usar aquilo ali, dali, aquilo lá do... Pega 10 receitas de bolo, de chocolate... e faz um pouquinho de cada um e vê a merda que vai dar no final. Isso faz sentido para você? Então não adianta você falar assim, eu gostei da atitude 3 do Jerônimo e vou ter a atitude 8 do fulano de tal. Então você tem que seguir a do Jerônimo. Não. Elege o cara que faz sentido para você. Uma palavrinha que a gente ouve bastante do Anthony Robbins, da PNL, e faz o que com essa pessoa? Modela aquela pessoa. Né? Lembra da história do esqui? Que cada um, tinha gente que esquiava bem, tinha gente que esquiava mal, ninguém... Vitinho, muito obrigado, tá, cara? Tinha gente que esquiava bem, tinha gente que esquiava mal. Um dia um cara virou e falou assim, peraí, porra, vou ficar aqui no pé da descida do esqui, vou ficar olhando. Quem desce com o pé assim esquia melhor, quem bota o cotovelo assim esquia melhor. E criou um método, porque observou que era assim que as pessoas esquiavam melhor. Então, essa é a primeira dica e pedido que eu te falo.
Não entendi, Vitinho. Essa aqui é a paradinha. Não, tranquilo. É um equipamento muito sofisticado mesmo, né? Aí, o que acontece? Então, a primeira dica é essa. Pare com essa mania de eu vou usar. Isso para mim não serve. Isso serviu porque é o Jerônimo. Isso serviu porque é o Bruno. Isso serviu porque é o fulano. Não, serviu porque a gente seguiu uma estratégia para chegar lá. Então, escolha a estratégia que você quer seguir e siga essa merda, porra. Se for a minha, se for as minhas 7 atitudes, siga as minhas 7 atitudes que você se identificar. Se for do Bruno, siga do Bruno. A gente não tem vaidade. O que a gente tem é vontade que você tenha sucesso. Mais do que já tem. Beleza? Segundo é o seguinte, no Nordeste, a minha mulher é nordestina, minha mulher é pernambucana. A gente tem um negócio que o pessoal lá, o nordestino tem um negócio que chama de moído. Vocês já ouviram falar moído? O cara chega em casa, cansado do trabalho, aí a mulher vira e fala assim, olha, a criança hoje foi para a escola, aí ela ficou doente, mas a festa que vai ter final de semana, você já comprou o presente? Chegou a passar no mercado, o cara não chega nem no banheiro, já ouviu 18 assuntos diferentes. A gente chama isso de moído. E às vezes a gente fica com um moído mental durante uma palestra. Aquele moído assim, isso aí, rapaz, isso aí, duvido, se fosse comigo, dá certo. Minha proposta é, tira esse moído mental e bota do lado, se permite assistir totalmente aberto, e depois no final do evento, tanto a minha palestra como todo o evento do Bruno, e no final, se você achar que não valeu a pena, você pega aquele moído de volta e bota e deixa ele falar. É o que a Paulinha chama, a Paula Abreu chama no livro dela, ela menciona quem ela fala, mas eu adorei, que é o pequeno comitê de merda. A gente tem aquele pequeno comitê de merda na nossa cabeça, não tem? Que fica dando aquelas opiniões. Então, cala a boca desse pequeno comitê de merda e vamos trabalhar. Beleza? Então, quais foram as 7 atitudes que fizeram a diferença na minha vida? Deixa eu só ver se vai... não, se eu não ligar, não funciona. Né? Ligando, normalmente, tende a funcionar. Vamos ver se vai. Beleza. Eu vou pular aqui, porque na nossa jornada de hoje já falei. Eu preciso contar uma história rápida para vocês. Alguns já sabem, quem está no Profissão Coach já sabe, quem ouviu, mas eu preciso contar para que a coisa faça sentido para a gente chegar no final do nosso bate-papo de hoje. Eu morei a vida inteira em Botafogo, aqui no Rio. Nasci e morei em Botafogo. A gente morava num apartamento pequeno, sem qualquer exagero. Devia ser uns 20 metros, era a cama de casal do meu pai, um armário, no final do armário tinha a geladeira, do meu pai e da minha mãe, a cama, a geladeira, o meu colchonete onde eu dormia até os 26 anos, uma televisão e uma mesa onde a gente comia. Essa era a nossa casa. E eu acordava às 4h30 da manhã com a luz da geladeira, literalmente. Meu pai abria a geladeira, porque ele era taxista, saía cedo para trabalhar, abria a geladeira e a luz da geladeira me acordava. Meio inocência aquela história, mas era o que acontecia. E ali eu vivi naquele tempo todo. Por que isso é relevante? Porque eu cresci ouvindo meu pai dizer para mim assim, meu filho vai ser médico ou advogado. Meu filho vai ser médico ou advogado. Meu filho vai ser médico. Chegou o vestibular. Maurício Sampaio sabe bem o momento da dificuldade, né, Maurício? Do vestibular, eu ia ser o quê? Ouvi meu pai dizendo que eu era médico ou advogado. Não tive o Maurício para me orientar naquele momento. Vou virar médico ou advogado. Só que eu não gostava de sangue. Até hoje, se eu fizer exame de sangue, eu desmaio. De verdade, eu entro para fazer exame de sangue, eu tenho que falar, posso fazer deitado? Um pouco de dor na lombar aqui hoje. Eu desmaio se eu fizer. Então, tinha que virei o quê? Virei advogado. Não tinha escolha. Aí fiz a faculdade, terminei a faculdade. Amigo meu me chamou para montar um escritório com ele. Falei, bora, montar esse escritório aí. Aí botei o escritório com ele. Aí não deu muito certo, a gente não se entendeu muito, aí saí. Aí tive um convite para trabalhar. Bom, hoje eu olhando para trás, hoje eu entendo que a vida, e eu falo sempre isso, e para mim é verdade, e aí um parênteses aqui. Se você já ouviu o que eu tenho para falar para você, sabe o que você faz agora? Ouve de novo. Por quê? O nosso cérebro ele é seletivo. Ele dá atenção àquilo que você está precisando resolver naquele problema, naquele momento. Já viu aquela história do carro? Que você fala assim, quero trocar de carro. Aí você vai lá, olha um Kia Soul. Aí você fala, nunca vi Kia Soul na rua. Você sai da loja, parece que todos os carros viraram Kia Soul. Você vê um Kia Soul ali, outro, olha o carro ali. Por quê? Porque o teu cérebro passou a dar atenção àquilo. Simples assim. Então, se você já ouviu toda essa minha palestra, ou se você já ouviu parte do que eu estou falando, ouve de novo. Porque você agora está dando atenção a outras razões e está com outros focos na tua vida e o insight que você vai ter talvez seja diferente do que quando você me ouviu falando a primeira vez sobre esse mesmo assunto. Bom, aí olhando para trás eu entendi que a vida é um quebra-cabeça.
A vida é um verdadeiro quebra-cabeça. É como se todos os dias da sua vida você enfiasse a mão dentro de um saco e pegasse uma pecinha. Todos os dias da sua vida você enfia a mão dentro de um saco e pega uma pecinha. Você já montou quebra-cabeça na vida? Já montou, César, quebra-cabeça? Como é que a gente... Eu, pelo menos, fazia assim. Começava pela beiradinha, que é mais fácil, né? Pelos cantinhos. E para facilitar eu montar o quebra-cabeça, o que eu faço? Todo mundo faz. Pega a tampa do quebra-cabeça e fica olhando o guia do quebra-cabeça. Só que acontece com a maioria das pessoas é que ela não sabe a fotografia do quebra-cabeça que ela quer montar para a vida dela. E se você não sabe a fotografia do quebra-cabeça que você quer montar para a tua vida, você não sabe que pecinha você tem que pegar. Isso faz sentido para você? E quando eu falo qual é a fotografia, não é eu quero ser feliz, eu quero ser sei lá o quê, eu quero ser coach, isso não é fotografia, isso é um borrado qualquer. Fotografia é exatamente o que você quer montar para a tua vida, quem você quer ser reconhecido, que legado você quer deixar, quanto você quer ganhar de dinheiro, quantas vidas você quer impactar. Eu estava conversando com o César ontem, quando você sentar do lado de uma pessoa no avião, você quer que aquela pessoa olhe para você e fale o seguinte, você que é o fulano de tal coisa. Que tal coisa ali que você quer que essa pessoa diga para você? Eu um dia queria sentar no avião e alguém me dissesse assim, você que é o Jerônimo, o coach dos coaches. Se eu não tivesse desenhado essa fotografia lá atrás, eu não estaria vivendo eu não teria montado esse quebra-cabeça para mim. E quando você não sabe que pecinha pegar, você pega qualquer pecinha. E aí tem a passagem do Alice no País das Maravilhas, né? Todo mundo já deve ter visto essa passagem, que o coelhinho vem todo saltitante, o coelhinho não, a Alice vem toda saltitante. Eu sei que ficou meio boiola, né, isso aqui, mas tudo bem. Bem boiola, né, Vitor? Mas beleza. Então, o Alice vem toda saltitante e encontra o coelho, apressado. Aí pergunta para o coelho, tinha duas opções. Coelho, para onde eu vou? Aí o coelho pergunta, para onde você está indo? Oi? É o gato, não é? É o gato. É o gato que pergunta. Tem que fazer de novo? Aí o gato pergunta, Alice, para onde você está indo? Aí a Alice fala, não sei. Aí ele responde, então se você não sabe, qualquer caminho serve. Quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu não sabia para onde eu ia. Então eu virei advogado, eu fui para o escritório do meu amigo, eu saí do escritório do meu amigo, com 5 meses a gente não deu certo, aí eu tive uma oportunidade, me chamaram para ser atendente no Chamichu. Ainda existe Chamichu aqui? Existe ainda? Me chamaram para ser atendente no Chamichu, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Bora ser atendente no Chamichu. Fui participar do processo seletivo. No meio do caminho, me chamaram para trabalhar como advogado no escritório marítimo, antes de eu virar atendente no Chamichu. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Bora trabalhar no escritório de direito marítimo. Ainda bem que ninguém me chamou para vender o corpinho, né? Porque, para quem não sabe para onde vai, não me chamaram. Aí, o que aconteceu? Eu lembro nesse momento, foi engraçado, que quando eu cheguei no escritório de direito marítimo, aqui do Rio de Janeiro, eu ainda morava no Rio, eu, na merda ainda, meu pai ainda me dava R$10 aqui e tal, e eu dormia num colchonete, e não tem nenhuma vergonha e não falo isso para jogar flores em mim, era a minha realidade naquele momento. Eu lembro até hoje, que eu devia ter uns 26, 27 anos, aí esse advogado titular do escritório falou assim, Jerônimo, eu vou te pagar R$800. Cara, eu nunca tinha visto R$800 na minha vida, nunca, de verdade. Mas eu era peitudo. Aí eu falei para ele assim, eu esperava um pouco mais. E aí o cara virou para mim e falou assim, beleza, então faz assim, você trabalha 90 dias e aí a gente volta a falar contigo sobre seu aumento salarial. Eu falei, beleza. Mas sabe o que acontece para quem não sabe para onde vai? A pessoa vira morna. Se você não sabe para onde você vai, você é morno. Você é o quê? Você, a pessoa, ou talvez até você, como eu era naquele momento, você vira ordinário. Sabe o que é uma pessoa ordinária? Comum. Não é ordinária, comum. E aí uma pessoa comum não se destaca. Uma pessoa comum não faz diferença. E por que eu era ordinário e comum? Simplesmente porque eu não sabia para onde ia. Então, eu vou ser o melhor advogado desse escritório.
Para quê? Não sei para onde eu vou. Eu vou só acordar, pegar ônibus, ir para o trabalho, trabalhar, pegar ônibus, voltar para casa, ver televisão e dormir. Obrigado. Olha só como é que eu estou atrasado. Fotografia do quebra-cabeça, não sabe onde vai. Aí aconteceram outras coisas na minha vida. E aconteceram mesmo. Eu levei um tiro. Levei um tiro no assalto na praia de Botafogo. Para quem não é do Rio, eu estava saindo de casa e tal, fui entrar no banco. Aí entrei no banco, teve um assalto, eu levei um tiro na barriga. Quase morri, tiro na barriga. Ele entrou, não foi de raspão, entrou no meio das costelas, tal, foi Miguel Couto, aquela coisa toda. Meu pai infartou. Meu pai teve um infarto. E eu não tive um aumento como advogado. Mas isso não foi no mesmo dia não, tá? Levei um tiro, meu pai infartou. Ó, você não vai ter um aumento como advogado. Porra, que merda, tô sangrando aí. Tá, não foi no mesmo dia. Ainda bem, né? Foi num período. Mas deixa eu fazer uma pausa aqui que eu nunca conto na palestra. Mas sabe aquele dia que é cagado mesmo? Sai de casa, tá cagado de urubu? Eu levei a porra do tiro na barriga, cara. Já tá bom para aquele dia, né? Aí me puseram na ambulância, aí eu tô lá dentro, aqueles atendimentos, corta a camisa, bota soro, tal, examina. O cara bate na porta da ambulância, lá de fora. Fala assim, doutor, seu pneu furou. Ai, caralho, porra, levei um tiro em da ambulância que o pneu fura, cara. Sacanagem. Mas enfim. E eu falei, cara, isso tem que mudar na minha vida. E aí naquele momento, foi a primeira vez que eu defini uma fotografia de um quebra-cabeça para mim. Falei, porra, já sei. Aí eu juntei aquelas monte de pecinhas que eu tinha juntado ao longo de todos vocês têm pecinhas. Cada um tem pecinha aqui. Não sei quais. Não sei se monta alguma coisa. Ou se está começando a montar. Ou se já montou muita coisa. Não é isso que eu estou julgando agora. E eu virei, falei, dessas pecinhas aqui, bom, eu gosto de ler. Eu sou advogado, tenho experiência e tal. Vou fazer concurso. E resolvi que eu ia fazer concurso naquele momento da minha vida. E só de eu ter tido um propósito, a minha vida começou a mudar. Eu resolvi que eu ia fazer um concurso e eu passei no concurso. Eu virei advogado da União. Advogado da União tem um salário razoável. Para uns é muito, para outros é pouco, mas é um salário razoável. Bom, comecei a escolher a peça, passei no concurso, e aí eu descobri, ficou meio desconfigurado ali, mas beleza. E aí, quando eu virei advogado da União, a pessoa olha para você e fala assim, bom, agora você tem que sorrir todos os dias. Você ganha um puta salário, tem estabilidade, não trabalha muito, vai ter uma sala para o resto da vida. E aí eu descobri a teoria do Palio. Conhece a teoria do Palio? Não. Do Palio. Carro, do automóvel Palio. Teoria do Palio. Nada contra o Palio. Tá? Essa teoria da Paty, da minha mulher. Nada contra o Palio. Ela falou, a gente elegeu o Palio como carro popular, que qualquer um pode ter, qualquer um que consiga ter um trabalho digno e honesto, consegue ter um Palio em algum momento da sua vida. E o que aconteceu? Como é que foi a teoria do Palio? O primeiro carro legal que a gente conseguiu ter, pelo menos para a nossa realidade, o primeiro carro legal que a gente conseguiu ter foi uma Tucson para a gente. E passado uns 10 dias, na minha cabeça é uma semana, na cabeça da minha mulher foi uns 30 dias, então estou falando 10 dias, 10, 15 dias na média. Depois de 1 ou 2 semanas, a gente entrou dentro do nosso carro, nossa Tucson, que para a gente ali aquilo era legal demais, e a gente olhou e falou, cara, isso é só o meu carro, isso é só o meu Palio. Passado o tempo, tudo vira o seu Palio. Seu carro vira seu Palio, seu marido vira seu Palio, sua mulher vira seu Palio. Menos a sogra. A sogra podia virar Palio um dia, né? Mas nunca, né? A carroça, descansa. Tudo vira seu Palio. E aí, quando vira o seu Palio, você se depara com a sua realidade. Porque no momento tudo é maravilhoso. Eu saí da classe CD para a classe A da noite para o dia. Meu primeiro salário me tirou da classe CD e me botou na classe A. E aí, mais uma hora, vira o seu Palio. E aí você se cai aonde? Na sua realidade, se olhando no seu espelho. E ali eu conheci, naquele momento, eu conheci uma frase que eu ouvi pela primeira vez da Paula Abreu. Eu nunca tinha ouvido essa frase, eu ouvi da Paulinha. E eu fui ver de quem era, foi do Anthony Robbins, que ele fala assim, sucesso sem felicidade é fracasso. Era o que eu tinha naquele momento. Eu tinha sucesso sem felicidade. Então eu aprendi uma outra regra, que não basta você só ter a fotografia do seu quebra-cabeça. Você tem que conciliar todas as atitudes para que elas se juntem e faça você ter o que verdadeiramente é sucesso, que é o seu sucesso com a sua realização. Beleza? E aí, aqui eu até botei, ó, isso aqui foi meu último, não sei se foi o último, mas um dos meus últimos contra-cheques
Meu salário, quando eu larguei a AGU, era 21.945, era o meu salário. Para uns é muito, para outros é pouco, pouco importa, mas isso era o meu sucesso sem felicidade. Beleza. E aí, eu demorei, né? Eu demorei a entender por que aquilo não me deixava feliz. Eu ia para o trabalho, dizer para minha mulher assim, cara, estou indo para o martírio da minha vida. Essa era a frase que eu dizia para a Paty. Estou indo para o martírio da minha vida. E aí eu fiz meu primeiro processo de coach, como coach. Eu nunca tinha feito processo de coach, fui fazer como coach. Eu já era advogado da União há uns 10 anos, mais ou menos, sofrendo. E aí eu descobri que existe uma coisinha, que é a próxima atitude. A gente já viu uma atitude até agora, né? Que é definir a fotografia do seu quebra-cabeça. A gente não vai fazer ela interativa, porque não daria tempo, tá? Legal se a gente conseguisse fazer interativo, depois você monta as suas atitudes. E aí eu entendi, com a minha primeira vez como coach, que a gente tem algumas palavrinhas que são muito marcantes na gente, como se fossem carimbos, que a gente sempre pega dos nossos clientes, e talvez a gente, como coach, não conhece as nossas, que são os nossos valores. Então agora eu estou começando a desenhar o meu momento felicidade. E eu percebi no meu processo de coach que o meu valor master era a contribuição ao próximo. E eu me sentia como advogado da União preenchendo papel, carimbando papel, contribuindo com nada. Talvez alguns se sintam contribuindo, mas eu não me sentia. E quando você não preenche seus valores, prepare-se para a dor. Todas as vezes que você não preencher seus valores, prepare-se para a dor. E aí algumas pessoas me falam assim, Jerônimo, eu quero ser um puta empreendedor. Aí eu te falo, que merda, meu celular caiu no chão. Obrigado. Tomara que você ganhe bem, porque quebra celular. E aí, o que eu te digo é o seguinte, os seus valores são compatíveis com a figura de um empreendedor? Quem disse que você precisa ser empreendedor para ser feliz? Talvez o Bruno me dê porrada depois dessa minha palestra. Mas quem disse que você precisa ser empreendedor para ser feliz? Você precisa preencher os seus valores para chegar lá. Talvez você preencha os seus valores, eu não consigo imaginar um Vitor Damasio sendo servidor público, porque os valores dele não batem. Mas eu conheço um monte de servidor público que é extremamente realizado, porque os valores deles batem. Se o teu valor é rotina, previsibilidade, organização, segurança, você vai ser um empreendedor, você está fudido. Porque você não vai ter previsibilidade, segurança, rotina, pá. Desculpa o palavrão, me perdoa, às vezes eu me excedo. De verdade, eu não estou pedindo por ironia, porque às vezes sai naturalmente. Mas você está ferrado. Então, a próxima atitude que você tem que ter, e eu precisei ter naquele momento, é entender os meus valores, para conseguir montar a fotografia do meu quebra-cabeça com base nos meus valores. Porque se você não respeita seus valores, é como se você chegasse numa loja para comprar um quebra-cabeça e dissesse para a vendedora assim, escolhe o que você acha mais bonito, enfia na sacola e vai para casa. E aí às vezes você vai olhar a fotografia e fala, porra, não gostei. Entende o que eu quero dizer? Não necessariamente você precisa ser um empreendedor, não necessariamente você precisa ser um servidor público, você só precisa preencher os seus valores. E talvez você consiga preencher como servidor público e como empreendedor. Eu não conseguia como servidor público preencher os meus. Indo mais adiante um pouquinho, eu vou passar mais rápido do que eu passaria normalmente, para a gente... As lombrigas já começam a atacar aqui a gente, a barriga, né? Então vou ser um pouquinho mais rápido aqui. Então você precisa respeitar seus valores. Um outro ponto é o seguinte, que eu não sei qual é a tua religião, não sei nem se você tem religião, mas uma coisa é fato, cada um de nós tem uma habilidade especial. Alguns de falar, outros de ser atencioso, outros de se importar com a pessoa, outros de escrever, outros de fazer um baita ovo frito, outros de serem extremamente organizados. Esse é o seu talento. Quando você não exercita o seu talento, eu sempre imagino uma chave de fenda que passa uma vida sem apertar um parafuso. Quão sofrida deve ser a vida de uma chave de fenda. Teve uma época da minha vida que eu sou um cara... sabe aquela história que o pessoal fala assim, se você nascesse 5 minutos depois, nascia viado? Eu acho que se eu nascesse 40 segundos depois, eu já nascia. Então, eu sou muito sensível, eu sou muito frágil nessas coisas, positivamente falando, inclusive. E uma vez minha mulher falou assim, cara, a pipoca caiu no chão e ela não vai exercer a função da vida dela, que é ser comida.
Cara, eu passei a ter um cuidado para que as pipocas não caíssem no chão da partir daquele dia. Que merda, cara. Ela não podia ter me dito aquilo. Eu me preocupava com a pipoquinha, sabe? Mas o fato é o seguinte, quando você não preenche o seu talento, você murcha. Por quê? Essa definição, eu devo ter ouvido, se eu não me engano, do Vilela da Mata pela primeira vez. É uma definição da felicidade para o coaching. O que é uma felicidade? Para o coaching, o que é felicidade? É você exercitar os seus talentos na potencialidade máxima e respeitar os seus valores. Isso é felicidade. Então aí você começa a juntar a fotografia do seu quebra-cabeça, o seu sucesso com felicidade. E eu percebi, e se vocês disserem que é mentira, eu vou ficar com raiva, porque eu demorei a descobrir isso, que eu tinha o talento da comunicação. Se você falar que eu não tenho, demorei 20 anos da minha vida para pensar isso. Então, se eu estiver mentindo, não me faça cair na real. Hoje, já dei diversas palestras, sem qualquer remuneração, diversas. E, certamente, eu fui muito mais feliz dando essas palestras, contribuindo com a pessoa do que era trabalhando. Trabalhava muito como advogado da União. Tinha época que eu trabalhava, é que está filmando, né? Trabalhava 12 horas por dia. Porra, 12 horas. E não era feliz. Hoje eu trabalho, tem dia que eu trabalho 16 horas, é o que o Bruno já falou aqui, vira à noite, porra, e parece que você... Quantas horas você dormiu essa noite, Vitinho? 2 horas e 45. Ele sabe que ele tem uma merda de uma pulseira no que mede esses troços, dormiu 2 horas e 45. E está aqui realizado, porra. Entende? Não recomendo, né? Mas é o que é. Entende? Indo adiante um pouquinho, então, exercite seus talentos. Porra, Jerônimo, eu tenho o talento da organização. Que legal, cara. Você como coach tem tanta gente que amar ter um coach para organizar suas próprias coisas. Porra, eu tenho o talento, sei lá, da atividade física, adoro fazer. Entende? Eu sempre costumo dizer o seguinte, que você precisa definir que coach você quer ser. Lá no programa Profissão Coach, tem um momento que eu falo assim, você tem que responder a seguinte frase, o Jerônimo é o coach que... Dos coaches, que seja, não era que eu ia falar isso, não era isso que eu queria falar. Eu na minha cabeça, mas não é você responder ao Jerônimo, é você responder a você próprio. Né? Eu queria ser o coach que se importava. Entende o que eu quero dizer? Eu quero ser o coach que se importa. Talvez você queira ser o coach que seja motivado, talvez você queira ser o coach que é técnico, talvez você queira ser o coach que está perto, talvez você queira ser, não sei que coach você quer ser, mas provavelmente isso vai estar relacionado com os seus talentos, com as suas habilidades. Beleza? Vamos em frente um pouquinho? Então, já falamos de 3 atitudes. Fotografia do seu quebra-cabeça, respeitando seus valores, exercitando seus talentos, indo adiante um pouquinho. E aí eu entendi exatamente isso no dia 30 de dezembro de 2011, é verdade isso. Isso é ontem, né, em termos de uma vida de 40 anos. O que aconteceu comigo? Eu queria deixar de ser jogador da União e não sabia como. Por que eu não sabia como? Porque eu não tinha a fotografia do meu quebra-cabeça desenhada para os meus próximos passos. E aí, no dia 30, minha mulher vira para mim e fala assim, cara, você fala bem, você não sei o quê, você é animado. Porra, vai ser palestrante motivacional. Que essa é parte da minha história. Eu falei, caraca, é isso? Aí eu fui na internet, vi que tinha palestrante que ganhava 30 mil por uma palestra. Eu nunca ganhei 30 mil por uma palestra, mas tinha palestrante que ganhava 30 mil por uma palestra. Falei, porra, que massa, cara, é isso que eu quero. Aí fui, eu sou um realizador. Meu perfil é ser um realizador. Eu penso, logo faço. Eu fui, naquele mesmo dia, eu fui escrever. Eu achava que você vendia palestra por currículo, né? Aí eu fui fazer o meu currículo de palestrante. Mestre em Direito, advogado da União, 14 anos professor de Direito, congressista, 2 livros de Direito. Pensei, caraca, cara, quem vai querer ver um cara desse dando uma palestra motivacional? E o nome do cara, Jerônimo. Pô, eu não vou, né? Tu vê lá um cartaz, o cara desse, nome Jerônimo. Eu não vou ver um cara desse falar de motivação, amigo. E eu falei, mas beleza, eu tenho que melhorar meu currículo. Como é que eu vou melhorar meu currículo? Bom, eu vou... Aí fui para a internet, pesquisei e descobri um tal de coaching.
E, cara, ali, 6 meses eu tenho um diploma, pronto. Eu vou dizer que eu sou coach para dar palestras motivacionais. A história quase todo mundo já sabe. E aí eu sentei na frente da minha instrutora. No caso, eu me formei na minha primeira formação pela Sociedade Brasileira de Coaching. A minha instrutora foi a Márcia Belmiro. Com 30 minutos que a Márcia Belmiro falando que era coach, eu me apaixonei e falei, caraca, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Beleza, até aqui? E aí, o que aconteceu? Como eu já conhecia que se você não sabe como montar a fotografia do seu quebra-cabeça, você não sabe que pecinha pegar, eu, desenhei a fotografia que eu queria para a minha vida. Só que agora, respeitando meus valores e preservando meus talentos. Aí, a coisa começa a acontecer. Aí eu não vou contar a história do meu cabeleireiro agora não, depois eu te conto numa outra opção. Então eu defini a nova fotografia do meu quebra-cabeça. E a gente pensa que quando a gente define a fotografia do quebra-cabeça, fica tudo muito mais fácil. É aí que fica difícil. Sabe por quê? Porque é muito fácil você ter uma vida de acordar, pegar seu carro, ir para o trabalho, pegar teu carro, voltar para casa e dormir. Pegar seu carro, ir para o trabalho, pegar seu carro, voltar para casa e dormir. Isso qualquer um faz. Só que isso tem um problema. Um dia na vida, todos nós vamos viver só de histórias. Já imaginou? Já viu aquela figura daquele velhinho, bem velhinho, que conta história para os netinhos e tal? Um dia todo mundo vai viver só de história. E a pergunta é, de que histórias você quer viver? E a história que você vai contar para os seus netinhos é a história que você está construindo hoje. E aí, você para conseguir pegar as pecinhas certas fica mais difícil, porque olha só, é como se eu dissesse assim, vamos sair todo mundo daqui e vamos dar uma caminhada. Todo mundo vai conseguir dar uma caminhada. Agora se eu disser, vamos sair todo mundo daqui, dar uma caminhada de 10 quilômetros, no tempo máximo de 1h20, depois voltar todo mundo para aqui, inteiro, nem todo mundo vai conseguir, porque agora você tem um foco, uma determinação, algo que tem que ser feito. Então, quando você define a fotografia, você já não acorda só por acordar. Você não acorda só para abrir o seu computador, você acorda para buscar a peça certa para o teu sucesso naquele momento. Entende o que eu quero dizer? Faz sentido do que é acordar para viver e do que é acordar para pegar a tua peça? Porque aí você vai chegar no final do dia e vai dizer assim, hoje eu peguei uma peça, hoje eu não peguei uma peça. Isso pode ser desafiante para algumas pessoas. E aí o que acontece nesse momento? É a hora que surgem 2 tipos de pessoas. É a hora que surgem 2 tipos de pessoas. Eu tenho até que horas, Bruno? Até que horas eu posso ir com o pessoal? 3h30? Mais umas meia horinha, dá para ir? Vocês aguentam mais meia horinha nessa pegada? Então beleza, então vamos que bora. Então aí vem 2 tipos de pessoas. Eu posso dividir as pessoas em vários tipos. Eu posso dividir em flamenguista e anti-flamenguista, por exemplo. Que time você torce, Bruno? Então está explicado porque você virou o segundo coach de coach do Brasil, né? Mas vai virar o maior formador agora a partir de 2015. Eu estou brincando, mas isso, a humildade, isso é uma grandeza de poucos, né? Existem 2 tipos de pessoas. Os que têm foco no problema e os que têm, não é do lado de cá não, tá? Os que têm foco no problema e os que têm foco na solução. Absolutamente eu posso te garantir uma coisa, você vai ter problemas quando você definir a fotografia do teu quebra-cabeça. Fato. Alguns grandes, outros pequenos. E aí quando surge um problema, vão ter 2 tipos de pessoas. O que vão focar no problema e os que vão focar na solução. Não sei se você já conheceu gente assim, vai ter aí vamos fazer um happy hour em tal lugar. Porra, em tal lugar? Porra, mas lá eu tenho que pegar carro, é do lado de lá, é não sei o quê, eu tenho que fazer isso, mas eu não sei o quê, e a hora? Não, 8 horas, não dá para ser 7h40, não sei. Quem gosta de pessoas que têm foco no problema? E pior, quando você tem foco no problema, você só vê o problema. E se esquece de achar a solução para ultrapassar. Aí eu tenho uma boa notícia para você. Ter foco na solução, ter foco no problema é uma habilidade. E toda habilidade se adquire de que forma? Conhecimento, prática e repetição. É como se fosse assim, toda vez que você se depara com um problema, você vai tomar uma atitude. Ou focar no problema, ou focar na solução. Cada vez que você foca no problema, é como se o teu cérebro criasse uma conexão neural para olhar o problema.
E aí você foi, aconteceu outro problema, você focou de novo no problema. Reforçou a conexão. Continuou? Não, ficou bem forte aquela conexão neural. E aí, quando qualquer coisa que você acontecer na tua vida, a primeira coisa, você vai olhar o que o teu cérebro está acostumado a ver. O problema. E aí, quando você começa a mudar essa conexão e criar uma nova para ter foco na solução, as coisas começam a mudar. É como se eu estivesse indo para um casamento e fura meu pneu do meu carro. Fura o meu pneu do meu carro. Cara, não sei se você sabe, mas eu transpiro igual um porco. Não sei se porco transpira. Transpiro igual um, sei lá, eu queria achar algo que transpirasse muito. Transpiro igual o Vitor. Mais que o Vitor, talvez. Tampa de marmita. Pronto, eu transpiro igual tampa de marmita na hora do almoço. Beleza, gostei, César. Transpiro igual tampa de marmita. E aí eu olho para aquele pneu furado e falo, caraca, cara, acabou meu casamento. Porque se eu for trocar esse pneu, eu vou transpirar igual tampa de marmita e acabou meu casamento. Você foca no problema. Eu lembro uma vez, quando eu tinha uma equipe muito grande de pessoas, de colaboradores, eu implantei uma rotina nova, ainda na época de advogado da União, que eu ocupei cargos relevantes, então tinha equipes grandes, e eu implantei uma história lá de uma digitalização. Eu lembro uma hora que o meu coordenador administrativo entra na minha sala e fala assim, Jerônimo, ou a gente para a digitalização, ou a Eliane morre. Falei, caraca, cara, porra, decisão difícil, né, cara? Tem que parar todo um projeto, ou a mulher vai morrer. Aí eu perguntei para ele, certo, teria alguma opção para a gente continuar a digitalização sem a Eliane morrer? Eu foco na solução. Né? E aí eu olho para aquele pneu furado e falo assim, cara, bom, eu tenho uma opção, trocar o pneu e ir todo suado para o casamento. Ou eu poderia, por exemplo, tirar a blusa? Poderia tirar a blusa? Exibir meus músculos? Poderia. Né? Poderia pegar um táxi, deixo o pneu furado ali, no dia seguinte eu volto. Poderia tentar ver alguém, se tem algum amigo meu indo para o casamento, mas às vezes a gente fica tão preocupado, tão envolvido com o problema e larga tudo e não olha para a solução. Eu posso te garantir que talvez, se você olhar para você próprio, é possível que você, como rotina, acabe olhando mais para o problema do que para a solução. Porque quando a gente se distrai, a gente acaba olhando para o problema. Eu estava falando com o Bruno ali agora, que às vezes não endividado, foco na dívida. Foco tem que ser em ganhar dinheiro. Show de bola! Olha aí que legal. Tem que ser em ganhar dinheiro. E não na dívida. Aí como que eu posso ganhar o dinheiro? Aí eu vou te dar uma dica de como sair da prisão. Porque a pessoa que olha para o problema e só vê uma saída, ela está presa. Presa, porque ou ela faz aquilo ou ela não faz nada. Ou eu troco a camisa, ou eu troco esse pneu, eu vou tudo suado para o casamento, ou eu não vou no casamento. Isso é uma prisão. Ou eu largo o meu emprego, ou eu viro coach, isso é uma prisão. Ou eu sei lá o que, eu faço sei lá o que, isso é uma prisão. E aí qual é a sugestão que eu vou te dar a partir de agora? É o seguinte, quando você tem uma única opção de fazer determinada coisa, você está preso. E é horrível estar preso. Ou eu faço isso, ou eu não faço, eu estou preso. Eu vou te desafiar, a partir de agora, você começar a buscar, sempre que você tiver um problema, no mínimo 2 opções. Porque quando você tem 2 opções, você transforma a sua prisão no dilema. Eu não posso ir no evento do Profissão Coach em sei lá que dia vai ser, que eu não sei da minha agenda, cada semana estou no lugar. Eu lá no meu evento, mas por quê? Por conta de tal coisa. Beleza. Que opção você teria para transformar essa tua prisão num dilema? Que opção você teria? E aí eu vou te dar uma nova dimensão. Quando você consegue criar o hábito de, ao invés de pensar só 2 opções, pensar em 3 opções, você ganha uma liberdade de escolha. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso quando você transforma a sua prisão, porque você só olha para o problema numa liberdade de escolha. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Ou eu me endivido mais ou eu não faço. Certo? Que outra opção você teria? Por mais que às vezes pareça que não existe opção, posso te garantir que existe. Por mais que às vezes pareça que não vai existir. Bom, então a próxima atitude é que você comece a partir de agora a se ocupar de resolver o problema. Se prestar atenção
na solução, não mais no problema. Bom, o que aconteceu? Eu era, e aí foco em uma habilidade, qual foi o meu foco na solução naquele momento? Olha só o meu problema, é um problema bom. Eu tinha um salário de R$22 mil, eu trabalhava muito, porque eu tinha um cargo de chefia forte, eu tinha razoável sucesso, eu ajudava a minha avó, financeiramente falando, eu não tinha um puto de reserva no banco, que o servidor público tende a ter uma característica. Ele sabe que vai ter o salário no mês seguinte e tome queimado aquele mês. No mês seguinte vai estar lá. Entende? E eu era assim, fala, pô, qual é a minha reserva? Ah, o meu próprio salário, mês que vem vai estar lá. E quando eu me aposentar vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá. Eu nunca tinha nada, não tinha dinheiro nenhum. E aí eu tive que ter foco na solução. Não tinha escritório, eu não tinha cliente, eu trabalhava 40 horas por semana, eu tinha um cargo de chefia, naquele momento acho que eu tinha umas 60 pessoas na minha, eu era fazer gestão de 60 pessoas. Bom, o que eu fiz? Trabalhava depois do horário, fui buscando a minha solução. Naquele momento, bem rapidinho, trabalhava depois do horário, aí eu fui diminuindo as minhas funções na AGU, larguei uma chefia, fui tendo foco na solução, porque o meu sentimento era que não daria. Eu defini o que eu precisava fazer para viver só de coach. Eu lembro até hoje uma pergunta que o Bruno me fez há um ano. Porra, que merda, vai cair tudo na minha mão. Emocionado. Foi o quê, Bruno? Tem um ano atrás, mais ou menos, não foi, cara? Que você me fez essa pergunta. O que você precisa para largar a AGU? Foi outubro de 2013, não foi isso, mais ou menos? O que você precisa para largar a AGU? Falei, cara, eu preciso 20 vezes o meu salário. Acho que foi isso que eu te respondi, né, Bruno? Se eu juntar, e às vezes você não vê isso. Não, como é que eu vou viver sem ser advogado da União? Eu preciso de segurança. Então, vou juntar 20 vezes o meu salário que eu me sinto confiante para largar a AGU. Ok, é um foco na solução. Que outra opção eu teria? Enfim, e por aí vai. Mas esse foi o meu foco na solução. Acabou que quando eu juntei 8 salários, eu já larguei. Eu tenho vontade de ir. Eu não tinha lugar para atender. Aí minha mulher tinha um escritório de designer gráfico. E eu atendia depois do horário no escritório dela. Inclusive no Profissão Coach eu sugiro isso. Acha alguém que tem um escritório que não use depois do horário e você usa depois do horário. Aquele foi o meu foco na solução. E disso tudo que eu estou falando, eu vou caminhar para o final já, eu espero que você esteja tendo insights. Porque não necessariamente você precisa de um evento inteiro para mudar a sua história de vida. Talvez você só precise de uma única sacada. Eu lembro de uma coach que quando eu disse isso do escritório, ela estava presa. Sabe onde ela estava presa? Ela não tinha dinheiro para alugar um escritório, não tinha escritórios desse que a gente aluga por hora na cidade dela e ela simplesmente não atendia. Por que você não é coach hoje atuante? Porque eu não consigo alugar um escritório, não tenho dinheiro para alugar um escritório. Quando eu disse isso para ela, ela procurou um amigo dela de faculdade. Cara, acho que ele era contador ou advogado, não lembro. Ou psicólogo, não lembro, sinceramente não lembro. Uma das alunas de Profissão Coach, na verdade, e ela falou, ela virou pro cara e falou, cara, eu posso usar teu escritório depois do horário, eu pago aí tua conta de luz, sua conta de telefone, para ajudar, porque R$200 ela podia pagar, não podia pagar a despesa do escritório. Falou, nada, que isso, fulana? Eu sei o nome dela, mas não vou mencionar, em respeito. Não, que isso, pode usar aí à vontade. Isso mudou a história da vida dela como coach, porque ela passou a atender coisa que ela nunca tinha saído, porque o foco dela era só no problema, não tem dinheiro para alugar escritório. Beleza. A vida seguiu. Então nós já temos a fotografia do nosso quebra-cabeça, nossos valores, respeite seus talentos, passe a ter foco na solução. E aí vem uma coisa muito importante. Quem faz Profissão Coach ou ferramentas de coach já sabe que eu chamo isso de segunda camada. O que é a segunda camada? Você pode pensar que você faz o que você faz por dinheiro. Talvez você pense isso. Talvez você possa pensar que você faz pela fama, pelo sucesso. Eu te garanto que não é. Eu te garanto que você faz o que você faz ou vai passar a fazer o que você tem que fazer pelo que abre o seu apetite, pelo que aquilo vai representar para você. Dinheiro para mim não significa nada, mas o que eu posso fazer com dinheiro é o que importa. Então você precisa descobrir, porque quando você começar dia após dia, ver que a coisa não é tão fácil, que o dinheiro está acabando, que você pediu as contas no trabalho, fez um acordo para poder viver de coach e o dinheiro está chegando no fim. Que você tem uma reserva e a reserva está se esgotando. Que eu tenho que acordar todo dia, trabalhar 12 horas por dia, estou cansado pra cacete, mas eu tenho que acordar de novo. Não é o dinheiro que vai fazer você acordar. Quando eu saio 6 da manhã, às vezes,
para algo para uma viagem que eu tenho que fazer, deixar meus filhos, minha filha, meu filho é beleza, papai, tchau, tem 4 anos. A minha filha tem 4, são gêmeos, chora, me abraça, vai no corredor, agarra na minha perna, e você sai 6 horas da manhã com a tua filha agarrada na tua perna, né? Peraí, Carol, é duro. Mas o que faz eu descer as escadas? Eu moro no primeiro andar e o carro é na última garagem. Tem 3 andares de garagem, a garagem é mais perto e eu moro no primeiro. Então só uso a escada, não uso o elevador. Eu desço as escadas verdadeiramente pensando na razão pela qual eu estou fazendo aquilo. É aquilo que me motiva a viver aquele dia. Fazer o que eu tenho que fazer. Então você precisa descobrir o que abre o seu apetite. Eu achei essa foto na internet. Isso é uma verdadeira, tá? Não é montagem. Isso é. Não sei que língua é essa. Se alguém souber, me fala. Né? Não sei que língua é essa, mas isso é uma sopa de boca de peixe. Na hora do almoço, dá fome? Você precisa entender o que abre o seu apetite. No meu caso, isso aqui é verdadeiro, tá? Essa aqui é uma fotografia de um papel que tem na minha gaveta de trabalho. Hoje, minha motivação já foi outra em outros momentos da minha vida. Eu tenho essa foto na gaveta. Eu tenho aqui minha avó, de 98 anos, a Pati, meu pai e minha mãe, a Meg, minha velhotinha, tem 13 anos comigo, essa cachorrinha, João e Carol aqui. Aqui a gente até comendo uma pizza aqui no Botafogo para Shopping, lá em Botafogo. Quando eu estou muito aperreado, eu pego essa foto e falo, não, cara, é por Deus, é pela minha missão. Aí quando eu digo Deus ali, eu digo no divino, né, no que eu acredito, e por eles que vale a pena. Aí o gás volta. Então você precisa definir o que vai fazer você acordar aquele dia. Talvez para você seja o orgulho do teu filho quando ele te olhar, ou do teu pai, ou da tua mãe, ou da tua mulher, ou do teu marido. Talvez seja as pessoas que você vai poder ajudar com o dinheiro que você vai ganhar. Não sei. Mas você tem que estar presente para isso. Tá? Eu conheço um cara, conheço mais do que conheço, um cliente meu, um coach meu, teve a coragem de assumir que ia fazer concurso público e virar juiz do trabalho, era o que ele queria, quando ele definiu a segunda camada dele. Qual era? Se imaginar, 6 anos depois, ele entrando em casa e o filho olhando para ele, tendo orgulho e admiração de que o pai dele era juiz do trabalho. Aquilo... A cada dia ele trabalhava, tinha que estudar à noite. A cada dia que ele chegava em casa à noite, ele se imaginava chegando em casa e o filho correndo e abraçando ele, tendo orgulho que o pai dele era advogado. Era juiz do trabalho. Entende? Tem um vídeo que eu nunca mostrei, não vou mostrar agora, mas o Bruno, o Sandrinho, o Vitor, Paulinha, o Maurício, já viram, que é o vídeo do dia que eu peço a exoneração da Advocacia da União. É um vídeo que ali você vê a minha segunda camada. Né? Eu digo nesse vídeo, obviamente como manteiga derretida, chorando, que eu dizia para João e Carol que eles acreditassem que tudo era possível. Porque eu estava naquele momento largando um emprego de R$22 mil para viver o que me dava realização. E uma das razões era poder imaginar os meus filhos me olhando em algum momento da vida e tendo a certeza que o pai deles não viveu uma vida de merda só para ter um salário de R$22 mil e ser advogado da União. Não sei se isso faz sentido para vocês. Eu não sei qual é a tua segunda camada, mas essa foi uma das minhas. Agora, a atitude mais significativa, talvez, para a sua felicidade. Realidade externa e realidade interna. Todo mundo tem a mesma realidade externa. A realidade externa está acontecendo aqui, é idêntica para todo mundo. Vocês estão sentados assistindo Jerônimo falando. Essa é a tua realidade externa. Vitor está lá atrás a pé, né? Cecília está ali. Está todo mundo aqui. Essa é a realidade externa. Agora, como cada um está transformando essa realidade externa na sua realidade interna, é só sua. E, infelizmente, as pessoas amam se maltratar. Amam transformar a realidade externa na pior possível para você. E eu lembro que por 10 anos eu dizia para minha mulher assim, eu estou indo para o martírio da minha vida, que é trabalhar na Advocacia da União, estou indo para o martírio da minha vida, e quando eu tentava fazer alguma coisa diferente, sabe o que eu dizia? Não vai dar,
Tá vendo que não vai dar? Quando eu começava a ficar bom em alguma coisa e a coisa se arrochava, eu dizia assim para a Paty, tá vendo, Paty, que não vai dar. A realidade externa era uma só. Eu estava cansado, trabalhando muito, tentando largar um emprego público de R$22.000 por mês, cansado, e aí quanto mais a minha segunda atividade crescia, mais cansado eu ficava e eu dizia o quê? Não vai dar. Tá vendo que não vai dar? E aí o que acontecia? Não dava. Não tinha como dar. Sabe por que não tinha como dar? Porque o teu cérebro é o teu maior aliado. O teu cérebro, ele é muito amigo seu, muito parceiro. Ele vai fazer tudo parecer exatamente como você quer que pareça. Se eu pensar a partir de agora que o Vitor está chateado comigo, eu vou olhar para ali e vou falar assim, ó, tá vendo? Está em pé na porta para ir embora. Não, mas sem sacanagem. Não é isso que vai acontecer, porque o meu cérebro vai me ajudar a ver tudo aquilo que eu quero. Ele vai sempre me ajudar a transformar o que eu imagino numa realidade. Então ele vai pensar, se não dá, não dá. Se o Vitor está chateado comigo, eu vou achar pelo menos 20 coisas que ele está chateado comigo. Porque o teu cérebro é teu parceiro. Sabe por quê? Porque mente e corpo fazem parte de um mesmo sistema. E aí tudo se ajuda para que aquilo aconteça daquela forma. E você precisa se ajudar para que o teu cérebro te ajude. Né? Eu só para te dar um exemplo concreto. Lá em casa quem adoece mais é o João. O João adoece mais. E eu chego em casa bonzinho. Aí eu chego em casa bonzinho, a Paty vira para mim e fala assim, ó, meu lindo, opinião da minha mulher. Né? Ela chama. Duvido que a Cecília chame o Bruno de meu lindo. Chama, Cecília? Não chama. Não pode chamar o Bruno de meu lindo, não chama, né? Então tá bom. E aí ela fala para mim assim, meu lindo, eu não queria te falar, eu sei que te atrapalha teu dia de trabalho, mas o João tá com febre. Eu juro para vocês, em 3 minutos... eu estou com diarreia no banheiro. Por quê? Mente e corpo fazem parte de um mesmo sistema. Já viu alguém andando assim na rua? E o cara pergunta, e aí, Jerônimo, como é que tá? Oh, maravilha, cara, tá um dia incrível. Ou alguém andando na rua, todo ereto. E aí, Jerônimo, beleza? Nada. Tô na merda, cara, minha mulher me largou com o faxineiro, pô, foi embora, tava tudo beleza. Então, você precisa começar a mudar a tua atitude. E como é que a gente muda a nossa atitude? Ressignificando as coisas. E como que se ressignifica? É muito simples. É só você começar a exercitar, olhar o lado bom das coisas. Ah, Jerônimo, eu duvido que olhar o lado bom das coisas faça diferença. Total diferença. Quando você começa a ressignificar os acontecimentos para algo que lhe favoreça, o teu cérebro começa a enxergar aquilo. Vou dar um exemplo para vocês, bem rápido. Vou te dar um exemplo bem rápido de uma cliente de coach que eu tive, que ela chegou na 4ª sessão, ela era cliente de coach para organização de agenda. Ela queria organizar a agenda. Na 4ª sessão ela estava muito bem, e aí veio um problema, o casamento dela. Organizou a agenda, se preocupou com o segundo problema, que era o casamento, já vou me separar, vou me divorciar, não estou com cabeça para fazer hoje a sessão. O que está acontecendo, fulana? Era até por Skype, era online essa sessão. Não tem mais jeito. Meu marido, até contei para o César ontem, foi César. Meu marido tem um problema. Ele só tem 2 tarefas, porra. Ele tem que lavar a louça da noite, que é 2 copinhos e uma bandeja, e no sábado lavar a garagem eles moravam numa casa no interior de São Paulo, lavar a garagem, porque o cachorro faz xixi e cocô, eu recolho a semana inteira, ele só precisa lavar a merda da garagem um dia e lavar a loucinha da noite, mais nada. Certo, o que ele faz? Chega em casa para jogar PlayStation. PlayStation é coisa do demônio num casamento, né? Não ajuda nada, mas vai jogar videogame. Falei, beleza. E aí o que acontece? Aí eu brigo com ele. Eu falo que, porra, na minha cabeça, eu falo assim, porra, ele não pode fazer uma única coisa em casa, cara. Só isso. Só lavar a louça da noite, aí senta pra jogar videogame. E aí o que acontece? Aí a gente briga. E aí? Aí a gente vai pro quarto, um vira para um lado, outro vira pro outro. Não tem mais relação sexual, não tem mais nada. No dia seguinte a gente acorda pior. Aí durante o dia a coisa acontece, chega de noite acontece a mesma coisa de novo e a gente vai, eu vou me separar, não aguento mais. Beleza. Fiz uma sessão de coach com ela, de ressignificação. Ela terminou a sessão de coach na cabeça dela. Porque tem uma coisa, né, pessoal? Você só pode mudar uma única coisa. O que você pode mudar? Só você mesmo. Você não pode mudar mais nada na sua vida que não seja você mesmo. E quando você muda você mesmo, o universo muda ao seu redor. Né? E eu
deixando ela presente para isso, o que ela podia mudar nela própria? Ela falou assim, cara, já sei. Quando eu chegar para lavar a louça da noite, porque ele não vai lavar, eu vou pensar assim, que isso ela construindo, a gente sabe que coach a gente não diz para a pessoa, ela constrói. Quando ela construiu o seguinte, quando eu chegar à noite, eu vou pensar assim, que bom que eu tenho a oportunidade de lavar a louça e deixar meu marido, que trabalhou 12 horas, se divertir por 30 minutos jogando PlayStation. Talvez você, homem, esteja pensando assim, bate um papo com a minha mulher também? Né? Bate um papo, porra, vou te dar teu telefone, vou te ligar para a minha mulher. Ela foi, sessão seguinte, follow-upzinho, a gente que é coach, a gente sabe, chegou no início da sessão, e aí, como é que foi? Fiz isso, lavei. E aí? Não, e aí nada. A gente subiu, foi pro quarto, não falei nada, deitei pro meu lado, ele deitou pro lado dele, sem falar nada. Chegou no dia seguinte, falei, e aí? Curioso, porra, tem que ter acontecido uma coisa. Chegou no dia seguinte, ela falou assim, eu fui pra cozinha, acordei, como eu faço, sempre ia, e ele veio atrás de mim. Falou assim, fulana, me perdoa. Ela me contando. Aí ele me abraçou e chorou. Falei, isso é normal nele? Ele falou assim, ele nunca tinha chorado na minha frente desde que a gente se conhece. Eu falei, caraca, cara. Você percebe a magnitude do que aconteceu aqui? Ela simplesmente ressignificou uma realidade externa. Estou dizendo que você tem que abrir mão de tudo. Você é inteligente o suficiente para entender que o que eu estou dizendo aqui não é faça tudo pelo seu marido, ou pela tua mulher, ou por quem quer que seja. Ela ressignificou um simples acontecimento. Que o marido dela era um filho da puta que não lavava nem a louça. Para a mesma realidade externa, para, que bom que eu posso lavar uma louça à noite e dar permissão ao meu marido jogar 30 minutos de videogame. Estão casados até hoje, recebo e-mail deles até hoje. Né? Não sei o que aconteceu depois disso, não sei se ela já quebrou o videogame dele na parede, eu não sei dizer. Mas o que eu quero mostrar para você é que você precisa aprender a ressignificar as coisas. E como se ressignifica? Ressignificar uma habilidade, toda habilidade se adquire com conhecimento, prática e repetição. Pratique e repita as ressignificações na tua vida, que eu te garanto que teu cérebro vai ficar bastante acostumado a quando se identificar com uma situação que você talvez internalizasse da pior forma possível, você começa a significar aquilo de uma forma positiva. Indo agora para a última atitude, já falamos 6 atitudes, por incrível que pareça. E agora para a última atitude, né, já com a barriga aqui roncando, a minha pergunta é o seguinte, aonde você almoça? Quando eu resolvi que eu ia largar a AGU, isso não tem muito tempo. Por que não tem muito tempo? Porque eu me formei como coach em agosto de 2012. Dezembro de 2011 eu conheci o coach. Maio eu fiz a minha primeira etapa, de 2012. Agosto de 2012 eu fiz a minha segunda etapa. Então, de agosto de 2012 para hoje, eu transformei um emprego, uma mesa de repartição pública, no que a gente tem hoje no programa Profissão Coach, que as chances são que o próximo evento do Profissão Coach seja o maior evento de coach que já aconteceu no Brasil, com talvez de 500 a 600 coaches reunidos num auditório. Foram 280, o Bruno falou 280, foram 280 em 72 horas. Depois a gente conseguiu um espaço maior e reabriu. A gente vai ter de 500 a 600 coaches reunidos no auditório. E aí aconteceu um fenômeno. Quando eu avisei os meus colegas de trabalho que eu ia largar o meu emprego público, o meu telefone não parava de tocar. O meu WhatsApp não parava de apitar. O meu inbox do Facebook não parava. Sabe o que era? Os meus amigos da Advocacia da União dizendo para mim assim, Jerônimo, pede uma licença. Jerônimo, pelo amor de Deus, concilia os dois. Jerônimo, não faça essa loucura, é a segurança que você tem. Eu era servidor público. Cara, que orgulho de falar, eu era servidor público. Eu era servidor público com aposentadoria integral, coisa que já não existe hoje, que entrar no serviço público agora já não tem aposentadoria integral mais. Eu era da época da aposentadoria integral. Se eu sair, eu perco todo o direito. Não faz isso. Eu recebi uma ligação, que eu não posso falar de quem, de Brasília, me dizendo o seguinte, eu arrumo um emprego para você trabalhar um dia por semana. Porque eu era bom como servidor público, embora não era satisfeito pelos meus valores de perfeccionismo. Eu era bom. Trabalha um dia por semana. Aí, ano que vem, você repensa isso aí. Aí, eu tenho um grupo especial, que é um grupo de mastermind, que faz parte o Sandro, que faz parte o Bruno, que faz parte o Maurício, que faz parte a Paulinha, que faz parte o Vitor Damasio. E quando eu disse que ia largar, sabe o que eles me disseram?
Cara, não acredito que você ainda não largou. A minha pergunta é o seguinte, onde que você está almoçando? Você está almoçando com pessoas que te levam para cima? Com pessoas que sonham o mesmo sonho que você? Você está almoçando com pessoas que acreditam que é possível viver de coach no Brasil? Você está almoçando com pessoas que acreditam que você pode transformar a vida das pessoas e ser muito bem remunerado por isso? Você está almoçando com pessoas que acreditam que a vida pode ser muito mais do que ter um empreguinho que garante o seu arroz com feijão no final do mês? Porque se você não está, eu sinto te dizer, você será a média das pessoas com quem você está almoçando. Você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Se eu não estivesse andando com o Sandro, com o Bruno, com o Maurício, com o Vitor, com o Érico Rocha, com o Jober Chaves, com o Felipe Moreira, com o Samuel, se eu não estivesse andando com essas pessoas, eu com certeza absoluta, neste momento, na melhor das hipóteses, eu estava trabalhando na AGU um dia por semana, porque foi o que me ofereceram, e quem seria insano de largar uma oportunidade dessa, trabalhar uma vez por semana encostadinho ali só para manter o emprego público. E aí eu larguei a advocacia da União. E aí as pessoas falam assim, pede licença, Jerônimo, porque você tem 2 anos para ficar de licença, se der merda você volta. Não estou dizendo para você fazer loucura, eu me preparei para esse momento, né? E sabe por que eu não pedi licença? Você conhece a história da ponte do coronel japonês? Já ouvi várias histórias sobre de onde surgiu essa simbologia, mas a história que eu ouvi que me parece verdadeira, um coronel japonês, numa das grandes guerras, tinha que tomar uma cidade. Quando ele entra na cidade, ele olha a tropa inimiga era 3 vezes maior que a dele. Tipo torcida do Botafogo e do Flamengo, né? E eu sou botafoguense. Era 3 vezes maior o inimigo. Sabe o que ele fez? Só tinha uma forma de fugir da cidade, por uma ponte. Ele chamou um soldado e falou assim, vai lá e queima aquela ponte. Aí queimou. Aí chamou a tropa dele e disse assim, ó, a gente só tem 2 opções, ou ganhar essa cidade, ou morrer aqui dentro, porque a única saída que tinha está queimada. Se eu pedisse licença, sabe o que ia acontecer comigo? Na primeira dificuldade, porque eu vou ter dificuldade, eu voltaria, porque eu sou um ser humano e eu sou fraco, como todos nós somos, em algum momento. E eu queimei, porque agora, se der merda, eu só posso ir para onde? Para frente, porra! Entende? E aí eu lancei a profissão coach. E em 7 dias eu ganhei 42 meses de salário da AGU. 42 meses de salário público com a minha ponte queimada. Eu estou jogando flores em mim? Não. Eu estou dizendo que eu tive foco, eu montei a fotografia do meu quebra-cabeça, eu respeitei os meus valores, eu usei os meus talentos, eu me ocupei de achar as soluções. Eu ressignifiquei que não dava, eu tive certeza que dava. Eu achei qual era a minha segunda camada. Eu andei com as pessoas certas. Nesse momento agora, eu posso dizer para você que eu sou feliz. E quando a gente diz que é feliz, eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas a gente exala a felicidade. O celular cai da nossa mão. E a gente consegue transformar vidas. E consegue ser muito bem remunerado por isso. Você vai contar daqui a alguns anos as histórias que você vai construir hoje. A minha pergunta para você é, de que histórias você quer viver e que você quer contar? Eu hoje tenho orgulho das histórias que eu vou contar lá na frente. E eu sinceramente espero que você comece, a partir desse minuto, a cada vez mais ter ainda mais orgulho das histórias que vocês vão construir a partir de agora. De verdade, um beijo para vocês e eu espero ter contribuído com o próximo passo. E a gente se vê por aí.